A guerra na Ucrânia se aproxima dos 3 anos de existência. Muitos gastos econômicos e militares. E o pior, as mortes. Muitas mortes, de todos os lados, inclusive de estrangeiros que arriscam suas vidas em troca de mera adrenalina ou remédios estimulantes para o campo de batalha. Sabemos que a Rússia sofreu uma grande baixa de sua força naval no Mar Negro, após sucessivos ataques de drones aéreos e navais contra portos e navios ancorados e em movimentos. O chefe do Estado-Maior dos navios e mísseis da frota russa do Mar Negro, Valery Trankovsky, foi morto em um atentado com carro-bomba em Sevastopol, ocupada pelos russos. O Serviço de Segurança e a Inteligência de Defesa da Ucrânia tem visado ativamente oficiais russos implicados em crimes de guerra e colaboradores em áreas ocupadas pela Rússia, tornando-se uma agência altamente secreta para fins de execução. A morte de Valery Trankovsky contabiliza mais uma baixa entre os milhares de tropas russas no conflito. Novas informações do Reino Unido revelam que, em outubro, a Rússia teve o pior índice de baixas desde o início da guerra na Ucrânia. O chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Tony Radakin, disse em um programa da BBC News que a Rússia sofreu uma média diária de mais de 1.500 soldados mortos ou feridos em outubro, o que ele chamou de um preço extraordinário por pequenos incrementos de terra. Mas ele acrescentou que não há dúvidas de que a Rússia está obtendo ganhos táticos e territoriais que estão pressionando a Ucrânia. Forças russas capturaram mais 2 assentamentos em áreas de forte atividade militar no leste ucraniano. O Ministério Russo identificou as vilas como Maximivka, ao norte da cidade de Vuhledar, no topo da colina, capturada pelas forças russas nos últimos meses, após longos meses de combates, e a vila de Antonivka, perto da cidade sitiada de Kurakov, mais ao norte. Os militares ucranianos notaram combates em torno de ambas as aldeias, nos setores orientais da linha de frente de 1.000 quilômetros, mas não reconheceram que qualquer uma delas tenha caído nas mãos dos russos. Em uma publicação no X em 13 de novembro, o Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou números do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, que estimam as perdas de combate russas desde o início da invasão em fevereiro de 2022 em cerca de 714 mil soldados. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse no final de outubro que o número de soldados russos mortos ou feridos na guerra foi superior a 600 mil. A Rússia também sofreu pesadas perdas em veículos militares durante o conflito, perdendo mais de 9.300 tanques e cerca de 18.800 veículos blindados de combate, segundo números ucranianos. Muitos que estão assistindo e ouvindo a este vídeo e que possuem um lado no conflito podem estar se perguntando: esses números são publicados pela Ucrânia, então não são válidos. Sim, são contabilizados pelos ucranianos, assim como as perdas de centenas de milhares de tropas ucranianas são relatadas pela Rússia. Não é à toa que Kiev está com dificuldade de recrutar soldados e busca incansavelmente por tropas estrangeiras. Do mesmo lado, a Rússia, acontece a mesma coisa. O Instituto para o Estudo da Guerra com sede em Washington disse em uma atualização recente sobre o conflito que as tropas russas não seriam capazes de sustentar suas atuais taxas de perdas indefinidamente, especialmente para ganhos tão limitados. As forças russas foram reforçadas pela chegada de milhares de soldados norte-coreanos em outubro, muito provavelmente para estancar a sangria de baixas e buscar estabilizar o processo de recrutamento interno que demanda tempo e custos. Relatos dos primeiros confrontos entre tropas ucranianas e norte-coreanas na região russa de Kursk surgiram no início desta semana. O chefe do Estado-Maior das Forças Britânicas, Tony Radakin, também mencionou a crescente pressão sobre a economia russa. A Rússia tem investido muito em defesa durante a guerra na Ucrânia, o que impulsionou o crescimento, mas também levou à inflação galopante. O Banco Central Russo aumentou sua taxa básica de juros para um recorde de 21% em outubro, para tentar combater a inflação, que, segundo ele, estava consideravelmente acima das expectativas. A Rússia provavelmente é capaz de viver anos antes de ter que enfrentar seus gastos excessivos.
Esta é uma verdade desagradável para os formuladores de políticas na Europa e nos Estados Unidos. Após sua vitória eleitoral no início da semana passada, a equipe de Donald Trump teria elaborado planos para acabar com a guerra na Ucrânia. A Ucrânia também está sofrendo terríveis baixas não documentadas oficialmente pelo governo para evitar o abandono do ímpeto e a queda da moral dos militares. Kiev perdeu 1.146 quilômetros quadrados de seu território desde o momento em que lançou a incursão no oblast russo de Kursk no início de agosto desse ano, com a última semana de outubro e início de novembro relatando a pior baixa em termos de território perdido em todo o ano de 2024. Toda essa manobra da Rússia e aproximação cada vez maior com os norte-coreanos. A OTAN acredita que Putin espera reconquistar o território perdido para a Ucrânia em Kursk antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro, que vai se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos da América, para ganhar influência caso o presidente eleito americano tente levar Putin e Zelensky à mesa de negociações. De forma geral, isso significa que Vladimir Putin teria enviado 50.000 tropas russas e norte-coreanas para recapturar a região invadida de Kursk pela Ucrânia em agosto. Este é o novo canal sobre assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi censurado pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal e se gostou, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.